Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um SafiraCast, diretamente aqui da Feira Hospitalar 2024. A gente está fazendo essa série de entrevistas, esses programas muito inspiradores para todo mundo aqui do ramo de OPME ou saúde de uma forma geral, né? E hoje eu estou recebendo mais uma autoridade em licitações. Essa pessoa além de ser um empresário, empreendedor, inovador, é um grande amigo meu. A gente está há muito tempo aí compartilhando essa jornada. Com vocês, Thiago Rocha, da Licita BR. Olá, Alan. Muito prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Tenho certeza que vai ser um momento muito inspirador, muito incrível aqui estar participando desse podcast aqui com vocês. Thiagão, eu que agradeço, tá? Obrigado aí por disponibilizar a sua agenda, disponibilizar o tempo. Compartilhar com a gente aí um pouco da sua história, da sua empresa, que eu sei de perto, mas tem muita gente que não sabe. Conta pra gente aí, como é que você chegou no ramo de licitações? Você não caiu nele ontem, mas como é que você vem construindo essa história aí, cara? Alan, eu comecei a empreender com 14 anos de idade, cara. Então, eu já tenho muito essa veia empreendedora. E o empreendedor, ele fica identificando oportunidades onde que ele pode resolver um problema e entregar ali um produto ou um serviço que atenda a uma necessidade de mercado, de alguma empresa, de alguma pessoa. Então, antes de cair na área de licitações, eu já vinha empreendendo na área de tecnologia, sistemas. Então, eu comecei a minha vida empreendedora por essa área. Montei uma plataforma de tecnologia online, um site de leilões. A gente ficou atuando por 5 anos. O que é leilões? Leilões era site de aquele lance único? Lance único, como se fosse um lance único. Legal. Então lá atrás teve uma onda de sites de leilão. Você surfou essa onda aí? E aí eu surfei essa onda. Tá rico, Thiago? Não fiquei. Tá milionário aí, temos um milionário aqui conversando com a gente, não deu segredo aí. Teve uma onda de sites de leilão e naquela época eu vi uma oportunidade, então a gente foi uma das primeiras empresas que lançou esse site no mercado e a gente ficou por algum tempo, uns 2 anos com o site, até que surgiu uma oportunidade para vender esse negócio e aí eu vendi. Vendeu bem, né? A gente vendeu bem. Vendeu bem porque acabou, né? Acabou. A gente vendeu na alta ali, a gente teve essa sensibilidade e conseguimos. Não sabia dessa história, tô sabendo agora, que legal. E aí, cara, depois que eu vendi esse negócio, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E a empreendedora aí, você tá sempre incomodado, sempre olhando oportunidades. E um amigo meu, Kaique, eu sempre falo dessa história, ele chegou num determinado dia e falou assim pra mim, Thiago, fui participar de uma licitação hoje lá em Valinhos, no interior de São Paulo. E, cara, eu achei um baita de uma dinâmica legal. E você já ouviu falar de licitação? E na época, então, eu tinha ouvido que todo mundo ouvia, né? Licitação, vendas para o governo e ponto. Não sabia mais. Não estava sempre envolvido em alguma notícia, crime, alguma coisa. Você falava, cara, mas espera aí, vendas, isso aí é um negócio sombrio, jogo de cartas marcadas, é só tudo combinado, um mercado meio obscuro. Isso, há 10 anos atrás, não se tinha muita informação sobre isso, né? E eu falei, Kaique, pô, cara, que legal. Ele me falou, foi participar de uma licitação, a empresa que ele representava junto com um amigo ganhou a licitação, uma licitação de obras. E aí isso me acendeu ali uma luzinha. Eu falei, cara, deixa eu ir mais a fundo sobre isso, deixa eu pesquisar. E aí na época eu entrei no Facebook. E o Facebook, antigamente, ele falava qual era a profissão dos seus amigos. Tinha essa informação disponível. E eu comecei a olhar lá para saber se tinha alguém que atuava na área de licitações. E aí eu achei um amigo meu, o Edson, e chamei ele para uma conversa. Eu falei, Edson, você trabalha com licitação? Cara, vamos conversar? E aí foi eu, o Edson e o Kaique, esse meu amigo. E aí a gente contou essa historinha de Valinhos, que o Kaique foi lá. Ele falou, cara, licitação é... Aí que a minha cabeça começou a abrir, porque o Edson me deu ali mais uma visão. E aí eu falei, olha, tem uma oportunidade aí na mesa. Tem algo que dá pra gente fazer. E foi aí que deu o estalo e a partir daí o Kaique não quis continuar. Mas aí eu e o Edson, foi aí que a gente começou a nossa história atuando de fato no mercado de licitações. Que legal. Thiagão, muita gente que tá ouvindo a gente aqui
Muitos empresários, fábricas também, profissionais da área da saúde, não fazem nem ideia do que é uma licitação. Ainda eu acho, um terreno escuro. As pessoas têm muito medo, as pessoas não sabem para quem está vendendo, não sabem se vão receber, como vão entregar. É uma mística. Então, assim, quem é o maior cliente que existe no Brasil? Quem é o maior consumidor que existe no Brasil? Explica aí pra turma. Cara, essa mística, esse preconceito do mercado público, ele existe. Hoje menos, mas há 10 anos atrás, quando eu comecei, muito mais. Quando você chegava para um empresário falar de licitação, era um negócio meio obscuro, todo mundo ficava com medo, achava que licitação é coisa para empresa muito grande. Não, era meio inalcançável você participar de licitações, né? É como se você estivesse fazendo um relacionamento com política, né? Política, exato. A pessoa fala, cara, mas então eu vou ter que ter um contato político, eu vou ter que pagar propina para alguém. Tem alguma coisa a ver, Thiago? Não, e aí depois não é nada disso. Não é nada disso. Explica aí pra turma. O que acontece é que, só para deixar mais claro o que é o conceito de licitação. Licitação é um processo que o órgão público utiliza para comprar produtos ou serviços. Diferente de uma empresa privada, o órgão público ele está precisando comprar uma caneta. Ele não pode ligar lá na empresa de caneta e falar, me dá 10 canetas aí. Faber-Castell, né? Ele não liga lá na Faber-Castell, na BIC, e fala, BIC, me manda 1000 canetas. Para que ele possa comprar canetas, ele precisa abrir um processo licitatório, onde vai acontecer uma disputa que empresas que querem vender canetas vão participar desse processo e vai vencer a empresa que apresentou a melhor proposta, o melhor preço. Então, o processo licitatório é uma dinâmica que o órgão público se utiliza para comprar produtos ou serviços, tá? Então, esse é o conceito, de forma bem básica. E aí, empresas que querem vender e atender o governo precisam participar desse processo licitatório. Como há 10 anos atrás existia esse preconceito, as empresas falavam, não, mas cara, até queria, mas não sei, fica muito difícil. Muito burocrático. Muito burocrático, muitos documentos. Eu não entendo disso. Não entendo. Foi aí que a gente olhou isso como uma oportunidade de facilitar a relação entre as licitações e as empresas, conectando empresas com essas oportunidades que o governo disponibiliza. E aí, respondendo a sua pergunta, o governo ele é o maior comprador do país. O governo ele gasta em média por ano mais de 800 bilhões de reais na compra de produtos e serviços na esfera federal, estadual e municipal. E aí também é importante dizer, Ela, que quando a gente fala governo, a gente está abrangendo de uma forma muito ampla o governo. Porque tem gente que você fala governo, o cara acha que é só a prefeitura. Ah, mas só a minha prefeitura. Não, governo a gente está falando governo federal, daí o governo é Senado, Câmara, Presidência da República, ministérios. Tudo isso faz parte da esfera federal. E aí a gente desce para a esfera estadual, onde são todos os estados. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, o governador do estado tem ali as suas secretarias e compram produtos ou serviços para uso do estado. E é importante destacar, secretaria, você fala de secretaria de educação, de transporte, de segurança. Exato. De infraestrutura. Infraestrutura, saúde, todas essas secretarias. Desde a lâmpada que tem na rua. Desde a lâmpada que tem o arco cirúrgico que tem dentro do hospital. Que tem dentro do hospital. A área da saúde, os hospitais, a área médica está dentro da Secretaria da Saúde. Então, a Secretaria da Saúde é que compra bens e produtos para a área médica hospitalar. Então, quem organiza isso no Estado é a Secretaria da Saúde. A Secretaria de Infraestrutura vai comprar muitos serviços de construção civil, reforma, asfalto e assim sucessivamente. Que bacana, Thiago, que bacana. E qual que é a dedicação do governo? Qual é o esforço que o governo faz e de investimentos na área da saúde? Cara, 60% do gasto público está na área da saúde. 60% do gasto público geral. Assim, global. De tudo que o governo compra no ano, dos 800 bilhões que ele gasta por ano,
60% está na área da saúde. Eu sou ruim de matemática, mas é um número alto. É um número alto. Nós estamos falando mais de 400 bilhões. E assim, quando a gente fala isso para ficar popular, é o SUS? Não necessariamente o SUS. Legal, explica isso aí, pastor. É uma unidade compradora. No Brasil existem mais de 36 mil unidades compradoras. Então, uma prefeitura, por exemplo, que compra produtos na área da saúde, não necessariamente ela está comprando via SUS, com recursos do SUS. Pode comprar com recursos próprios, com uma... Explica mais isso aí, cara. Isso é bom, hein? Peraí, você falou 36 mil unidades compradoras? É. Lista uma por uma aí. Tô brincando. Cara, é legal você falar isso. Unidade compradora não é fonte de dinheiro. É o quê? Unidade compradora é um... Unidade compradora, quando eu falo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo é uma unidade compradora. Ah, legal. Quando eu falo... A gente tem mais de 5 mil municípios, né? Cada município é uma unidade compradora. E os municípios também têm subdivisões de compras. Então, a Prefeitura é uma unidade compradora, a Secretaria da Saúde é uma outra unidade compradora, o governo do estado tem várias unidades compradoras. É o que a gente costuma encontrar por aí de autarquia. Autarquias também. O Exército, Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica. Todas essas instituições, elas são subdivididas em unidades compradoras. O Exército tem ali centenas de unidades compradoras, porque compra produtos ou serviços para determinadas necessidades. Então, dependendo do tipo de necessidade que o Exército tem, ele faz a compra através de uma unidade compradora para aquela necessidade. E relacionada à saúde. Relacionada à saúde. Então, relacionada à saúde, tem várias unidades compradoras. Quando você pega o Exército, que tem uma atuação nacional, ele pode ter uma unidade compradora em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outra em Minas Gerais. E aí em São Paulo ele também se subdivide em pequenas unidades compradoras. É daí que vem esse número gigante, 36. É daí que vem esse número gigante. E assim, isso dá um gancho do cenário, né? Pra gente entender o cenário, dá um mapa. Um gancho não, um mapa. Como que dentro da minha empresa, vamos lá, da minha empresa eu tenho aqui meus vendedores, pessoal de marketing, não sei o quê. Eu preciso ter um setor de licitações dentro da minha empresa, eu preciso ter especialistas de licitações para entender. Eu imagino que essas unidades compradoras, cada uma tem seu comportamento, cada uma tem seus processos, cada uma tem seu tipo de compras ali. Para você entender assim, toda vez que o governo precisa fazer uma compra, ele tem que dar publicidade para essa compra. Ele precisa divulgar, transparência. E aí, isso é uma das prerrogativas da lei de licitações. A lei de licitações, inclusive, mudou. A gente tinha uma lei que era 8666, que era uma lei de 1993. E em 2021, o governo aprovou uma nova lei de licitações, que é a 14.133, que entrou em vigor definitivamente dia 1º de janeiro de 2024. Então, ela foi aprovada em 2021, o governo deu 2 anos para se adaptarem, para que essas unidades compradoras se adaptassem à nova lei. E a partir de 1º de janeiro de 2024, essa nova lei entrou em vigor 100%. E a lei de licitações diz o seguinte: tudo que o governo precisa comprar, ele dá publicidade. Então, as empresas que querem atender o governo precisam saber olhar para o lugar certo, para o lugar aonde o governo está dando publicidade dessas informações. Geralmente, isso se dá através do Diário Oficial. As unidades compradoras, prefeituras, o governo do estado, eles precisam publicar as necessidades de compra no Diário Oficial. E aí, hoje tudo é eletrônico, você pode entrar pela internet, você acessa o Diário Oficial de todas essas prefeituras, estados, autarquias, e você busca essa informação por lá. Existem empresas hoje de tecnologia que também te ajudam e facilitam nessa busca de oportunidades. Então, uma empresa, ela não necessariamente precisa ter um departamento de licitações 100% para isso. Ela pode terceirizar esse departamento, que, por exemplo, é o trabalho que a gente faz. Mas ela precisa saber olhar para o lugar certo, para que onde ela olhe, ela capta essa oportunidade e veja se há interesse da parte dela, se ela tem condições de atender aquele negócio. Sim, entendi. Eu vou tentar contextualizar aqui para você vai chegar na resposta que eu e o público tenham dúvidas aí. Tá. A gente fala de venda do governo, a gente imagina sempre coisas
tradicionais. Ah, como assim tradicionais? Lâmpada, asfalto, tijolo, pedra, bloco, tinta, insumos da saúde. A mesma coisa, seringa, catéter, agulha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que você vai dar uma resposta legal. Como que eu vendo novidade para o governo? Como que eu inventei uma coisa e eu quero apresentar isso para o governo? Você tem um produto novo, você criou uma solução nova, inovadora. Você falou de tecnologia aí, pô, seja ele um software, seja uma... o governo está aberto para isso, o governo é um consumidor dessas tecnologias, o governo é um consumidor de novidade. Cara, o governo está muito aberto. O governo hoje, ele entendeu que tecnologia faz parte do desenvolvimento das cidades dele como Estado. E aí é legal dizer que você tem alguns governos e algumas administrações mais abertas a novas tendências, soluções inovadoras e tecnologia. Você vai encontrar administrações que são mais tradicionais, Resistentes. que estão mais resistência. Então, varia muito. O empreendedor, o cara que criou uma nova tecnologia, que criou um sistema novo, ele tem que saber também entender onde é o melhor lugar para que ele possa apresentar essa tecnologia, essa solução. Então, isso faz parte do feeling do empreendedor, do empresário. Mas, como que ele faz isso? Ele contacta o governo, a prefeitura. Se ele tem uma solução para a área da saúde, ele precisa demonstrar, ele precisa apresentar isso. E aí, ele pode contactar a Secretaria da Saúde, por exemplo, se é uma solução na área da saúde, apresentar essa solução. Se o governo entender que aquilo tem relevância, ele vai fazer a contratação daquela solução, daquele produto, daquele serviço. É uma venda muito mais técnica do que emotiva, né? Exato. Vamos lá, eu inventei agora um carro elétrico, emissão de carbono, um ônibus elétrico, emissão de carbono zero, e piriri, pororó, e verde e autônomo. E ele é voltado para o governo. Ele é voltado para o governo. Aí eu vou bater na porta lá. O trabalho O custo da inovação, ele exige esse trabalho, porque você está com um produto que o governo não conhece. Exato. Então, se ele não conhece, para que ele possa comprar, ele precisa conhecer. E aí... Existe essa porta aberta. Existe essa porta aberta. Existe essa porta aberta. Isso é uma cortina. Isso eu faço essa pergunta que pode parecer simples, mas não, é uma cortina que existe entre a indústria e o governo. Exato, porque às vezes o empresário, a indústria, ela entende o governo como algo muito inalcançável. Exato. Pô, eu vou bater lá na porta, o secretário vai me atender? Não, o secretário vai te atender. Na verdade, ele está ali para isso. E o governo gosta quando você apresenta soluções inovadoras. E aí ele gosta que, de repente, a sua solução vai gerar mais economia para ele. Então, se ele hoje só tem o ônibus a combustão, um ônibus elétrico vai gerar economia. Exato. Vai atender a sustentabilidade, meio ambiente. Então, você trouxe uma solução para ele inovadora. E aí o gestor público que recebe essa solução, ele entende isso com relevância e ele pode atender a sua solicitação. Mas é legal você perguntar isso para a gente desmistificar esse negócio de falar, cara, como que eu vou chegar lá no governo? Como que eu vou? Qual é o caminho? Não, você tem um produto na área da saúde, pega o telefone, liga lá no gabinete do secretário, eu tenho uma solução, e marca com a secretária. De repente, o secretário, você não vai falar com a pessoa certa que tem uma filtragem ali. É vendas normal. É natural. É a mesma coisa você bater numa porta de uma empresa, quero falar com o CEO, com o diretor. De repente, na primeira conversa, você não vai falar. Vamos lá, uma rede grande aqui, não vamos falar nome, mas uma rede grande de hospitais. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Vai perguntando, vai tomando alguns nãos até achar o sim. Até chegar ao sim. Então, é legal falar isso. É isso. E aí tem uma coisa bacana, que à medida em que você divulga o seu produto, aquela cidade, aquele governo, aquela unidade compradora adquire, aquilo vira um case para uma outra unidade compradora adquirir também. Porque o pioneirismo já foi, você já venceu aquela barreira. E aí existem modalidades de compra, por exemplo, por carona, a gente chama de ata de registro de preço, carona de ata. Ata de registro de preço. Exato. Legal. É uma modalidade que o órgão público pode aderir a uma outra... Então, se uma unidade compradora, você vendeu, sei lá, caneca, uma outra unidade compradora precisa comprar caneca, ela pode aderir àquela compra que a unidade 1 fez. E aí, ela segue o mesmo preço que a unidade 1 comprou e você pode vender essa caneca para várias unidades compradoras.
Ou pode acontecer também de uma unidade compradora ver que, pô, lá você viu, teve uma licitação de caneca. Pô, essa caneca é nova, é inovadora. E ela abre uma outra licitação seguindo aquele mesmo descritivo. Sim, e isso, unidades compradoras, elas são todas na mesma horizontalidade. Tipo assim, a minha unidade compradora pode obedecer a sua, pode acompanhar a sua. Geralmente elas se subdividem por esferas. Ah, legal. Então, unidades compradoras municipais aderem Porque eu imagino que tem, assim, quando a gente fala de preço, preço de dinheiro mesmo, Sim. existe uma série de questões logísticas, né? Exato. Só que aí, quando há uma aderência, há uma pergunta para a empresa que vendeu. Então, assim, ó, a Prefeitura de São Paulo, vamos supor que você vendeu um produto hospitalar aqui em São Paulo. Você vendeu por R$10. Aí a Prefeitura de Campinas quer aderir a essa caneca pagando R$10. E aí, ela faz uma pergunta para a empresa. Empresa, você aceita vender em Campinas pelos mesmos R$10? E aí é uma estratégia de negócio da empresa. Se eu negar, não tem problema nenhum. abre a licitação. Aí ela vai abrir uma licitação para comprar. E se eu aceitar... Se aceitou, ela aderiu por carona. E se eu quiser ajustar o meu preço? Não pode. Ah, legal. Tem que seguir o mesmo preço. Legal. Se você quiser ajustar preço, aí você vai falar, eu só vendo mais caro. Aí ele vai falar, então vou abrir uma licitação. Poxa, tá vendo? Bem transparente mesmo, organizado, né? Organizado, cara. Às vezes a gente entende que o órgão público ele é meio bagunçado. Porque a gente veio de preconceitos lá atrás. E aí você vê a gente só vê notícia ruim. Só vê notícia ruim, é isso que eu ia falar. Quando a gente escuta notícia, manchete de licitação, nunca tá atrelado a uma coisa boa. Nunca tá. Nunca tá atrelado a licitação de... Coisas que deram certo. Olha que ponte que foi construída rápida. Não fala nada. Você só ouve na construção do estádio que as empresas fizeram um cartel e desviaram lá o dinheiro. Você vê que produto que comprou e não usou, venceu. Só que, por exemplo, medicamento errado. O governo, ele abre, só o governo federal abre mais de 200 mil processos licitatórios ao longo do ano. 200 mil processos licitatórios ao longo do ano. A gente escuta falar de 5, 6 que deram problema, 7, 10 que deram problema. Só que a gente só grava esses. Sim. Os outros 100 mil que deram certo, ninguém fala. E aí as empresas elas ficam com aquela visão de, cara, tá vendo, ó? Tá vendo lá no estádio? Tá vendo lá aquela da construção da ponte? Pô, deu problema. Não entra nesse órgão, não. Ih, cara, isso aí é mó bagunça. Só que a gente não vê os mais de centenas de milhares de processos que deram certo. Vamos trazer a conversa pro nosso ramo aqui da saúde. Vamos trazer um pouco aqui pra saúde de novo. A indústria, ela inova todo dia. Tem inovação, então eu tenho lançamentos, produtos novos, importados. E eu tenho um caminho meio traçado ali com o setor público, com a saúde suplementar. E com o governo, não. É muito difícil. Muito difícil o governo ter aderência dessa tecnologia, né? Existe um caminho aí relacionado ao... Explica pra gente, assim, por que existe um ciência tão rigoroso, tão fechado, né? Vamos dizer assim, com as balizas tão bem definidas. E como que a aderência dessas tecnologias novas dentro desse universo aí? Ou o SUS é só uma fonte pagadora que está... O SUS, cara, quando a gente fala para venda de produtos através do SUS, o que o governo fez? Lá atrás, o governo viu a necessidade de se criar, de se comprar muito na área da saúde. Então, o que o governo falou, cara... 60%, né? 60% do gasto público está na área da saúde. O governo falou assim, cara, para isso não virar uma bagunça, a gente tem que dar uma organizada nisso aqui. E aí o governo criou o quê? Uma tabela SUS. O que é a tabela SUS? A tabela SUS é um balizador do órgão público dizendo, olha, esse produto no mercado custa tanto. Então você não pode comprar mais caro do que isso. Porque todas as vezes que você comprar mais caro do que isso, tá tendo sobrepreço. Está superfaturado esse produto. Então ele criou uma tabela SUS para balizar o preço dos produtos que a saúde do Estado, do governo, precisa comprar. Então a tabela SUS é uma tabela balizadora de preço. Só que qual foi o grande problema? A nossa tabela SUS é muito antiga. Então, conforme foram passando os anos, aquele produto que lá atrás custava R$1.000,
Hoje ele custa R$ 3.000. E a tabela SUS não atualizou, não fez a correção. Então a tabela SUS ficou defasada. E ela nem entrou nada, né? Não entrou novidade na Não tabela entrou SUS. novidades. E aí, o que o governo faz? O governo precisa, para comprar produtos, porque ele ainda tem aquela necessidade. Só que na tabela SUS, aquele produto está tabelado mais baixo. Então, ele precisa fazer uma reserva de recurso suplementar. Ou ele faz uma compra com um tipo de recurso que não segue as regras da tabela SUS. Segue uma regra, por exemplo, interna, uma outra regra de negócio. E aí o governo, para aplicar essa nova regra de negócio, ele começa a fazer uma pesquisa de preço no mercado. Então ele fala assim, olha, eu preciso comprar caneca. Deixa eu fazer uma cotação com 3 empresas de caneca para entender o preço médio dessa caneca, e esse preço médio vai ser o meu preço balizador. Então, para não seguir uma tabela defasada, o governo vai para o mercado e faz um orçamento. Então, ele cota com pelo menos 3 empresas, aquele produto ou aquele serviço que ele pretende adquirir. E aí, ele tira a média. Então, ele soma as 3, divide e tira a média. Ele fala, ó, o máximo que a gente pode pagar para comprar esse produto é isso, porque essa é a média de mercado. E aí, aí ele publica essa licitação, dizendo assim, ó, mercado, estou comprando este produto. Quem quiser participar aqui, me vender, entra no processo. Mas ele já tem lá o valor médio pré-estipulado, que ele pode divulgar esse valor nos editais de licitação. Muitas vezes o órgão público divulga, ele fala, olha, esse é o teto, é o máximo que eu posso pagar. Empresas que querem me vender este produto ou serviço têm que me pagar desse valor, tem que me vender por esse valor para baixo. É a estimativa que fala. Que a gente chama de estimativa de preço, ou valor referencial. E a gente usa essa nomenclatura. Então aí o governo, para poder sair dessa tabela SUS defasada, ele faz essa pesquisa de mercado, tira-se o valor referencial ou o valor estimado, e aí as empresas têm que vender para o governo, que querem vender aquele produto ou serviço para o governo, daquele valor pré-determinado para baixo. Que legal, Thiago. Thiago, é um universo enorme, né? É o mundo das licitações, é um universo que ainda tem muito para explorar. Eu acho que a grande maioria do nosso mercado, grande maioria, imensa maioria, não olha com devido carinho, não olha com devido atenção. E eu vou te dar um dado aqui, ó. A gente tem mais de 13 milhões de CNPJs cadastrados no Brasil inteiro, e menos de 2% deste número são empresas que participam de licitação. 2%? É. Então, olha só a quantidade de empresas que ainda não se atentaram para o mercado público, que ainda não olham o governo, que é o maior comprador do país, que teoricamente seria o maior cliente, por ter mais força de poder de compra, e as empresas não olham para isso. Tiagão, faz o seguinte, vamos lá. Para nós empresários aqui, se você tivesse que fazer assim uma conclusão, o que a gente deve olhar para vender para o governo? Quais os riscos que a gente deve mensurar? Existem riscos políticos? Quando muda uma gestão, eu tenho que olhar isso. Tem um período sazonal que eu preciso tomar cuidado, mudança de gestão. Eu tenho que tomar cuidado com inadimplência. Eu posso olhar o histórico daquele órgão. Existe transparência para isso tudo? Cara, existe muita transparência. Tudo que o governo faz, ele precisa dar transparência e publicidade. Agora, você precisa ter uma boa estratégia de vendas. Da mesma forma que vender para o mercado privado, para outras empresas, você tem que ter uma estratégia para você poder ter sucesso. No mercado público também não é diferente. Você precisa ter uma boa estratégia. Na Licita BR, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai vender um determinado produto ou serviço é criar uma estratégia. A gente olha para o mercado, então a gente entende demanda. O governo já compra este produto ou serviço? Já existe uma demanda recorrente? Se o governo já compra esse produto ou serviço, quanto que ele compra? Quanto que ele gasta? Quanto que ele movimenta de recursos comprando este produto ou serviço? Então, eu estou fazendo uma análise de mercado. Quem são as unidades compradoras que estão comprando esse produto? É prefeitura? É governo do estado? É uma autarquia? É o Banco do Brasil? É a Caixa Econômica Federal? É o SESC? É o SESI? É o SENAI? É o SEBRAE? Todas essas são autarquias que compram produtos e serviços através de licitação. Quanto que esse produto movimenta? Essa é a primeira análise. Depois a gente entende
quanto esse produto está sendo vendido no mercado público. Quanto que as empresas que estão vendendo hoje esse produto ou serviço para o governo, a quanto elas estão vendendo? E a gente começa a entender o preço hoje praticado no mercado público daquele produto. E aí a gente pergunta para o empresário, olha, hoje está sendo vendido a esse preço. Você tem condições de vender desse preço ou mais barato? Porque se o empresário fala, não, cara, isso, nunca consigo chegar nesse preço. Então, consequentemente, ele não vai ter muito sucesso em licitação. Porque ele tem nessa licitação específica. Tem muitas particularidades. Às vezes ele tem um produto muito premium, que é diferenciado no mercado, então o produto dele tem uma qualidade diferente. Às vezes tem produtos que são mais, que a gente chama de combate, que é para atender ali a necessidade ali de volume, né? Então, depende muito. Isso na indústria é muito importante, calcular o volume, né? Precisa dar giro para as máquinas. Precisa dar giro. Então, a indústria, de repente, tem um produto de alta demanda, que tem alto volume, então ela tem até um valor agregado baixo, mas ela vende muito no volume. Isso também é o diferencial. Como o governo compra muito, dá muito volume nas compras públicas, porque aquele produto ele tem uma necessidade alta, de alto volume, né? Então, na área da saúde você tem muito isso. Produtos que vão em cirurgias, por exemplo. Quantas cirurgias o governo faz no Brasil inteiro? E toda cirurgia tem que ter aquele produto. Então, baseado nisso, você já vai saber o quanto você pode vender aquele produto. Qual é a necessidade do produto? Toda cirurgia que existe no país vai esse produto. Então, olha o tamanho do mercado. Alguém está vendendo para lá. Então, pode ser a sua empresa. Sim, legal. E a Licita BR está aí, 10 anos já de história? 10 anos, Alan. 2024, a Licita BR completou 10 anos. E, cara, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, porque há 10 anos atrás, vocês foram um dos nossos primeiros clientes, o grupo de vocês. Então, vocês estão com a gente há 10 anos, cara. Então, pra gente é uma satisfação muito grande ter um quê especial poder estar aqui falando com você, porque vocês praticamente fazem parte da nossa história. E quando a gente começou lá atrás, o mercado de licitações era muito mais difícil. Se é difícil hoje, você imagina lá atrás. Existia um preconceito muito maior. E a Licita BR foi uma empresa meio que precursora em quebrar esses paradigmas e mudar essa ideia do empresário e falar, empresário, você pode sim vender para o governo com segurança, com responsabilidades. Nesses 10 anos, a Licita BR já participou de mais de 15 mil processos licitatórios, mais de 5 bilhões de reais em licitações ganhas. E detalhe, a gente nunca pagou um centavo para ninguém. Nunca pagou. Tá rico, né, Thiago? Zero. Não. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Tá rico, né, Thiago? Trabalhando bastante. Legal, bastante. Cara. Que conversa inspiradora, esclarecedora, técnica, profunda. E que eu acho que, assim, deu uma luz aí no caminho dos empresários, no caminho do pessoal da área da saúde, da OPME, que é onde eu piso. Porque assim, a gente tem uns desafios enormes aí na saúde suplementar, na saúde privada, nas redes, nos hospitais. E a gente, às vezes, não olhou, nunca olha com carinho. Tá na mão de poucos. Não olha com a devida... Esse Brasil de profundo aí, de interiorzão, centro-oeste, nordeste, sul, São Paulo mesmo, gigantesco aí. A gente sair um pouco das nossas bolhas, né? E quebrar essas barreiras, cara. Essa sua conversa aqui foi inspiradora para muita gente. Para a Safira foi, pode ter certeza. Cara, eu fico muito feliz de poder contribuir, de bater esse papo com você. O universo de licitações ele é muito amplo, então dá muito assunto aqui, mas que legal que se eu puder hoje abrir a cabeça do empresário e falar assim, olha, venda para o governo. E eu te falo uma coisa, Alan, na época da pandemia, as empresas da área da saúde foram as que mais se destacaram vendendo para o governo. Lógico. O governo não parou de comprar na época da pandemia. Muito pelo contrário, o governo na área da saúde comprou muito mais. Sim. Então, empresas surfaram uma onda muito legal. E eu volto a dizer, 60% do gasto público está na área da saúde. E hoje, empresas que não olham isso com a devida atenção, empresas de OPME, empresas da área da saúde, estão deixando muito dinheiro na mesa, Alan. Dorme com essa aí, empresário. 60% dos gastos do governo é na nossa área. Dormem com essa aí, né? Gente, esse aqui foi mais um episódio do podcast. Thiago, muito obrigado. Acompanhe o nosso canal, acompanhe nossas redes sociais. Não deixe de compartilhar, de curtir. Os contatos do Thiago estão aqui na descrição do vídeo. Os contatos da Safira também.
Mas deixa um recado aí, como é que eu faço para entrar em contato com você e com a Licita BR, Thiago? Cara, é só acessar as nossas redes sociais, @LicitaBR, tem todos os nossos telefones de contatos, e-mails, se conecta lá com a gente, que a gente produz muito conteúdo focado em licitações, então se o empresário que quiser se familiarizar com esse mercado, segue a gente lá, tem muito conteúdo bacana. Obrigado, Thiago. Gente, obrigado a todos e até o próximo vídeo.